Qual a verdade oculta por trás do Natal? Natal significa nascimento, nós sabemos disso. Tanto que tem o pré-natal, quando a mulher grávida começa a fazer um tratamento para que o bebê nasça com toda a saúde, para que ela também tenha uma saúde adequada para poder continuar gerando esse bebê. Chama-se pré-natal, não é à toa, porque é antes do Natal, antes do nascimento. Então sabemos que Natal é nascimento. Mas a verdade oculta é que não é o nascimento de Jesus. A Bíblia, que é onde nós buscamos conhecer as coisas sobre Jesus, nela nós não encontramos a data do nascimento de Jesus Cristo. Não temos o mês, não temos o dia, não temos nenhuma referência a essa questão toda. Então, por que se comemora o nascimento de Cristo? E por que se comemora em 25 de dezembro? Para podermos entender isso, nós temos que retornar em um período muito anterior. Temos que chegar nos dias de Noé. A partir de Noé, nós podemos compreender como surgiu esse costume do Natal. E nós podemos também aproveitar para falar também de um tema bastante comum, que é fruto de muitas perguntas aqui para o Verdade Oculta. Quem é a mulher da nota de R$2? Quem é a mulher da nota de R$5? Quem é a mulher da moeda, cara ou coroa, de quem é a cara? Qual é a mulher da Estátua da Liberdade? Vamos entrar na história? Então vamos retornar ao livro de Gênesis, no início da Bíblia. Ali passa-se o momento em que há uma história muito conhecida sobre Noé, o homem que construiu a arca e que através da arca salvou 8 pessoas e um grupo enorme de animais da destruição do dilúvio. Após o dilúvio, a Bíblia conta que Noé bebeu vinho, ficou embriagado. E quando ele ficou embriagado, ele tirou as suas roupas, ele ficou pelado. E entre os filhos de Noé que se safaram da destruição, tinha um chamado Cã, ou Cão em algumas traduções. E esse filho, ao ver Noé nu, achou muito engraçado, riu, zombou e correu para contar para os outros irmãos. Olha Jafé, olha Sem, lá está o nosso pai, ele está totalmente nu e bêbado, cá. Isso não agradou Noé. Os 2 irmãos, Sem e Jafé, andaram em direção ao pai com rostos virados e pegaram uma capa e cobriram a nudez do pai. Eles fizeram o inverso de Cã. Dessa forma, Noé amaldiçoou Cão. Jogou sobre ele uma maldição, sobre ele e sobre a sua descendência. Noé disse que Cão agora passaria a ser escravo de Sem e que Jafé habitaria junto com Sem, mas que Cão seria agora escravo dos seus irmãos e as gerações assim também por consequência. De Cão nasceu Canaã, os cananitas, os cananeus. E o que aconteceu? Estando fora dos planos de Deus, estando amaldiçoado pelo seu pai, esse homem chamado Cão, ele andou por caminhos errados. E ele teve filhos. Um dos seus filhos se chamava Cuxi. Esse filho de Cã, neto de Noé, chamado Cuxi, conheceu uma mulher. Você sabe a Hillary Clinton? Agora você sabe a Jezabel, aquela mulher do Acabe? Coloca as duas aqui assim, ó, uma do lado da outra. Essa mulher que esse rapaz conheceu, esse Cuxi, era uma mistura de Jezabel com Hillary Clinton. Diga-se de passagem, a Jezabel, esposa de Acabe, ela era devota de Samiramis, a mulher de Cuxi. Está escrito na Bíblia. Continuemos. Pois bem, Cuxi então se casa com Samiramis, uma mistura de Jezabel com Hillary Clinton. Você sabe do que eu estou falando. E dessa união nasce uma criança.
nasce um garoto chamado Nimrod. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Esse Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo que estão aí nos seus dias, nos meus dias, nos nossos dias. São das descendências vindas após Nimrod. São seguidores de Nimrod. Esse Nimrod, cujo nome significa os que se rebelaram, ele foi a personificação da desobediência. O que Deus mandava fazer de um jeito, ele fazia de outro. Esse homem foi uma espécie de Hitler dos períodos iniciais da Bíblia. Esse homem foi o primeiro ditador da história. Ele construiu diversas cidades. Aquela cidade de Nínive, que o Senhor mandou seu profeta ir lá pregar contra ela, Jonas, foi uma das cidades que ele criou. Mas não foi a única. Ele criou diversas cidades. E a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel nasceu aí nesse período. Ele foi o primeiro líder a se dizer Deus. Nesse avanço de Nimrod, como senhor do mundo, já naquela época, construindo as suas cidades, juntando as pessoas em grupos, o que era contrário ao que Deus mandava fazer. Deus falava para ser fecundo e se espalhar sobre a face da terra e povoar a terra, e ele estava fazendo um processo inverso, ajuntando todo mundo em cidades fortificadas e cultuando, então, a quem ele dizia que era ele próprio, nesse caso o Deus Sol, o astro rei Sol, ele dizia que era ele próprio. Esse homem, não ficando apenas nas aberrações que fazia, nas idolatrias que promovia, nas orgias que praticava e incentivava, ele se apossou da própria mãe. Ele fez a mãe de mulher dele, Semíramis. Essa famosíssima. E Semíramis, então, deteve para si o título de deusa. Porque se o marido é Deus, o filho marido é Deus, ela também, como mãe e mulher dele, também ela é uma deusa. E ela mesmo buscava reverência para ela como se ela fosse a lua. Isso não é história de tribo indígena. Isso está na Enciclopédia Britânica. Isso é história, fatos acontecidos. Uma parte dessa história está na Bíblia, outra parte não. Mas estão nos livros de história. E o que aconteceu foi que esse homem, Nimrod, fazendo tudo contrário à vontade de Deus, o seu tio-avô, chamado Sem, deu cabo dele, matou-o, espedaçou-o e separou os pedaços dele. Pô, mas um Deus não morre. Como pode um Deus morrer? Então Semíramis, a sua esposa, mãe, conta uma história. Qual história? Ele não morreu. Ele foi para o lugar dele. Ele é o sol, olha ele lá. Ele está lá no sol. E nesse meio tempo ela me aparece barriguda, uma deusa barriguda, Semíramis, grávida, prenha. Como poderia? Se o marido, que é filho, subiu, virou o sol, como poderia estar grávida? Então ela contou mais uma história mítica. Olha, Deus me engravidou. Vou conceber um fruto do Espírito de Deus. E na verdade, ela tinha arrumado um filho fora do casamento. Isso é lógico. Do casamento com o filho, marido. Mas fora desse casamento, porque além de marido e filho, ainda era chifrudo. Essa é a realidade. Resumindo, essa Semíramis não valia nada. Essa mulher terrível, que hoje é homenageada por todo mundo, ela é a mãe das prostitutas, porque foi ela quem, junto com o filho, o marido, fundou a Babilônia. E a Bíblia chama a Babilônia de a mãe das prostitutas. Essa mulher, que é muito homenageada hoje, após a morte do marido e grávida agora, esperando uma criança, dizia que seu filho era o filho de Deus. Colocou nele o nome de Tamuz. A Bíblia fala em Tamuz quando cita uma passagem em que as pessoas no templo, de costas para Jerusalém, adoravam a Tamuz.
Esse Tamuz, que ficou sendo o menino Deus, vindo diretamente de Deus, de uma relação entre a mulher e Deus, uma suposta relação, ele nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Tamuz, filho do Deus Sol, portanto, se filho de Deus, também Deus Sol. Depois que Samíramis deu à luz ao filho chamado Tamuz, ela informou a todo mundo e começou a dizer que esse garoto era então o próprio Nimrod, o próprio Deus Sol, agora reencarnado. E daí surgiu a base para a teoria da reencarnação, a crença da reencarnação. Uma certa vez, o garoto Tamuz estava no mato caçando. E, de alguma forma, um animal ou alguém matou esse garoto. O certo é que ele morreu no mato. E o seu corpo ficou em cima de um tronco apodrecido. A sua mãe, Samíramis, para não dizer que o filho havia morrido como qualquer outro mortal, já que ele era Deus, espalhou a notícia de que o filho tinha voltado para o céu, que era o seu lugar, para o sol, já que ele era o próprio Nimrod, o Deus Sol. E naquele tronco, aquele tronco podre, onde o garoto caiu em cima, ela disse que nasceu ali um pinheiro, e que esse pinheiro passou a ser a própria referência do renascimento de Tamuz no mundo. E a toda data de aniversário de Tamuz, 25 de dezembro, era comum pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas e enfeitar esse pinheiro todo como o símbolo do renascimento de Tamuz. Uma prática que hoje se traduz pela árvore de Natal. A Bíblia, em Jeremias, fala sobre isso. Essa prática religiosa de se levar um pinheiro para dentro de casa, enfeitá-lo, ela já era também acompanhada nessa mesma época da troca de presentes. Porque as mulheres, as sacerdotisas e amigas de Semíramis, diz a história, que elas jejuaram e choraram 40 dias e 40 noites aos pés daquele pinheiro. E no final desse período, elas agradeciam umas às outras, fazendo trocas de presentes que eram depositados nos pés desse pinheiro. Daí também surge o hábito de se trocar presentes no Natal. Seguindo em frente, a própria Samíramis começou a criar o hábito do confessionário. As pessoas deviam se confessar a ela e suas sacerdotisas para ter os seus erros perdoados. Dessa atividade surgiu a crença do céu e do inferno e também surgiu a balança, a justiça, porque o que as pessoas faziam de bem e confessava era colocado de um lado da balança. E do outro lado da balança, as coisas que as pessoas não faziam de bom, ou seja, que faziam de ruim, eram colocadas do outro lado do prato da balança. E aí teria que ver a justiça, para que lado a balança pesaria. É por isso que até hoje o símbolo da justiça é Semíramis. Ela é o símbolo da justiça. Você pode observar a mulher com a balança. Da crença e das organizações de Semíramis, surgiram todos os fundamentos para tudo que se diz respeito à religião, ainda nos dias de hoje. Para você ter uma ideia, os reinos criados pelos Nimrod, que é o antecessor dos senhores do mundo que hoje governam o planeta, aquele mesmo que criou a Torre de Babel, da qual o Senhor Deus dali expulsou todo mundo confundindo as línguas, e que agora estão tentando reverter o quadro e retornar de onde pararam. É isso que eles querem. Eles querem voltar ao ponto em que foram interrompidos. Porque Nimrod trabalhava já naquela época para um governo mundial, para um sistema globalizado. Ele unia todos em um só povo, uma só voz, uma só língua. E Deus chegou lá e espalhou todo mundo. Deus interrompeu esse processo. Deus tirou o rio do curso, interrompendo. E agora eles tentam voltar novamente a uma única religião, a uma única voz, um único idioma, um único Deus, um único governo.
É para retornar exatamente ao ponto em que seu antecessor foi interrompido, Nimrod. E após o reino da Babilônia ser, então, desfeito, foram criados outros reinos, porque eles próprios destruíam os reinos aos quais eles conquistavam e tinham que conquistar novos reinos. Por que hoje eles pretendem dizimar a população? Porque não tem mais reino para ser conquistado. O Novo Mundo, as nossas Américas, essa região aqui, foi, na verdade, a última instância a ser conquistada por eles. Não há mais lugar nenhum no planeta para se conquistar. E eles não conseguiram sair do planeta, nem na Lua conseguiram chegar. Não há o que conquistar mais. Então agora não tem outro jeito, a não ser dizimar todo mundo para recomeçar. Mas após a queda da Babilônia, quando o Império Persa começou a emergir, os deuses, esses mesmos deuses, Nimrod, o Deus Sol, Tamuz, o filho do Deus Sol, Semíramis, a mãe do céu, a rainha do céu, ou seja, essas mesmas divindades, elas passaram a fazer parte agora da cultura da Pérsia, com outros nomes. Agora a Pérsia também cai esse império e começa a surgir um novo império através de um jovem chamado Alexandre o Grande. E agora começa-se o império da Grécia a crescer. Esses deuses são levados agora para a Grécia e lá adquirem outros nomes. Nimrod passa a ser Zeus e assim por diante. Após a queda da Grécia, é a vez do Egito. E aí, esses deuses do Egito, eles são agora somados aos deuses persas, aos deuses babilônicos, aos deuses da Grécia, que são todos os mesmos, só que com outros nomes. Depois disso, chega o Império Romano, e no Império Romano acontece o mesmo fenômeno. Os deuses da Babilônia, os deuses persas, os deuses da Grécia, os deuses do Egito se somam aos deuses da Babilônia com os nomes adequados aos deuses da Babilônia, mas são sempre os mesmos. É sempre a figura do pai, a figura da mãe e a figura do filho. A família profana. E chega aqui aos nossos dias. E ainda hoje, nós temos Semíramis espalhado por todo lado. Aqui mesmo no Brasil, quando iam conquistando uma cidade, outra e outra, fundando essas cidades, já iam colocando ali um deus padroeiro. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro é São Sebastião. Cada local tem um deus padroeiro. No Brasil tem a padroeira Semíramis, ou Aparecida do Norte. Hoje ainda acontecem as mesmas coisas que aconteciam naquela época. Os deuses são os mesmos, apenas têm nomes diferentes. E o Natal surgiu daí. 25 de dezembro, nascimento do filho de Nimrod, chamado Tamuz, que a transliteração para os nossos dias, acredite se quiser, é Jesus.